Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo para política, o canal mais polêmico de todo o Brasil. E eu sou Pedro Pinheiro. Eu sou Adriano Augusto e vamos ao que interessa. E dessa vez vamos ao que interessa realmente, porque hoje temos muita coisa para falar. Então vamos dar continuidade à nossa maratona de vídeos de partidos políticos. Prestem atenção, já é nosso quarto vídeo sobre os nossos candidatos à presidência desse ano de 2018. E hoje, no nosso palco, temos Ciro Gomes. Ciro Ferreira Gomes. Ele é o representante do PDT, Partido Democrático Trabalhista. Só que a história política dele é muito longa e vai muito além desse partido atual. Então vamos aí deschavar o Ciro agora, né? Não, nós não vamos, porque é impossível ficar passando passo a passo a trajetória do Ciro Gomes, a menos que você queira que esse vídeo tenha 1 hora. Pra você ter uma noção, o Ciro já passou por mais candidatos do que Marina, Amoedo e Alckmin juntos. Então, um resumo rápido da sua vida. Muita gente acha que o Ciro Gomes, por ter passado a vida inteira no Ceará, ele é cearense, mas isso não é bem verdade, não. Ele de fato viveu a maior parte da vida dele no Ceará, mas ele é em verdade um paulista. A curiosidade nisso é que Ciro Gomes nasceu na mesma cidade que outro representante para a presidência esse ano, o Alckmin do PSDB, ou seja, Ciro Gomes nasceu em Pindamonhangaba. Hoje, ele se encontra com 60 anos. Iniciou sua carreira política com 25 anos. Então, fazendo algumas continhas rápidas, ele tem 35 anos de trajetória política. E nesses 35 anos de trajetória, ele passou, como já dissemos, por 7 partidos. Desses 7 partidos, ele já ganhou eleição por 4 partidos. Entre eles, nós temos deputado estadual pelo PDS, deputado estadual e prefeito da cidade de Fortaleza pelo PMDB, governador do Ceará pelo PSDB e agora deputado federal pelo PSB. Ou seja, uma experiência política muito vasta. Apesar de ele ter 10 anos a menos de experiência política que o Geraldo Alckmin, ele na verdade ocupou tantos cargos quanto. Bom, agora vamos para o nosso debate do Ciro Gomes. Vamos falar da sua política atual, dos seus posicionamentos. Um primeiro posicionamento bem marcante é que ele é contra o congelamento dos gastos públicos. Isso porque ele alega que esse congelamento vai congelar apenas 20% dos gastos do governo, que são os 20% destinados à educação, saúde, segurança, etc. Mas não vão congelar nem nossa dívida pública, nem a Previdência Social. Outro posicionamento é que ele foi completamente contra o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, alegando até que foi um golpe. Ele é contra diversos procedimentos da Lava Jato e do próprio juiz Sérgio Moro. Nas questões LGBT, ele já se declarou que é a favor das questões civis e da adoção de crianças por casais homossexuais, apesar de que no casamento homoafetivo não temos nenhuma declaração muito clara sobre ele. Exatamente. E por último, na questão de legalização das drogas, ele é contra a legalização da maconha, por exemplo, mas ele também é contra a criminalização do usuário. Nós estreamos esse tema no nosso vídeo anterior quando falamos do PSDB, o qual o representante de Geraldo Alckmin é um dos chefes, e agora esse tema volta para esse vídeo. Mas, Ciro Gomes responde a processos? Sim. Quantos? Muitos. E algum deles por corrupção? Nenhum. São mais de 70 processos que Ciro Gomes responde, só que nenhum desses processos envolvem corrupção. São ou ações civis que pedem indenização por dano moral, ou são queixas criminais que ele responde por crimes contra a honra. Ou seja, nada disso impede que ele se candidate para a presidência de 2018. Exatamente. Ele, inclusive, fala que muitas dessas difamações, muitos desses processos, são fruto de candidatos de partidos que hoje estão presos, como é o caso de muitos candidatos e políticos do MDB. Isso inclui Eduardo Cunha, que já está preso, ou até mesmo o nosso atual presidente, Michel Temer, que tem uma impopularidade gigante. Lembra que falamos no nosso último vídeo que o estado de São Paulo é um dos estados mais seguros do Brasil pelo fato de que uma das facções domina toda a região? Você não lembra? Não, que isso. Vai lá ver o nosso vídeo de Geraldo Alckmin. É sério, galera. Vai ver o nosso último vídeo para você entender como isso funciona. Ele é bastante importante para entender o que a gente vai falar agora.
que é o seguinte: o Ciro fez uma crítica muito dura alegando que o Estado de São Paulo, o próprio Geraldo Alckmin, se aliaram ao PCC, deixando ele traficar em paz no Estado, em troca de uma diminuição da taxa de homicídios no Estado. Mas até isso, o Ciro Gomes faz uma crítica dura. Mas vamos deixar as polêmicas de lado agora e vamos para alguns fatos. Vamos lá. O primeiro deles é que o Ciro Gomes vai focar a segurança pública no jovem. Isso porque ele acredita que muitos jovens estão presos por motivos pequenos. Lembra que a gente falou da criminalização lá das pessoas, do usuário da droga? Ele cita isso como um exemplo. Enfim, continuando. Crimes pequenos que mais vão aliciar esse jovem para o crime organizado, que vão tirar um criminoso de fato da rua. Mas aí tem aquele momento do como é que vai fazer isso? E isso não foi muito bem explicado, não. Quando indagado sobre o feminicídio, ele reconheceu o problema. Só que ele ficou mais naquele discurso: se vamos diminuir todo tipo de crime, o feminicídio também cai junto. Uma proposta concreta que ele apresenta é uma nova hierarquização da polícia. No que tange à esfera federal, ele acredita que a polícia deve ser majoritariamente de inteligência, dividida em duas frentes. Uma das frentes deve ser a polícia que vai cuidar das relações internas do país e a outra deve ficar patrulhando as fronteiras. Essa polícia que fica nas fronteiras é mais de inteligência mesmo. Drones, satélites, acho que você entendeu, né? Bom, para encerrar essa questão da segurança, o Ciro Gomes ele é contra a intervenção militar que foi feita no Rio, pois ele alega que ela foi feita sem essa inteligência. Para Ciro Gomes, o apoio político volta a ser uma questão bastante delicada. É um fato que o PDT, o partido do Ciro Gomes, é muito maior do que o Novo do Amoedo e maior do que o Rede da Marina, mas ainda assim ele é muito pequeno frente ao Congresso. Exatamente. Nesse sentido, ele deu respostas bastante fracas, falando aí que ele vai fazer alianças com os partidos que vão estar lá, principalmente os partidos de esquerda, para apoiar os projetos dele. Foi o mais do mesmo ali, né? E também na negociação do Congresso. Teceu, contudo, vários elogios para Marina Silva, talvez buscando algum eventual apoio para um segundo turno. Agora conta a sua relação com o PMDB, o partido que uma vez foi seu. Eu acho que não tinha como ser pior. Ele faz duras críticas ao Temer, falando que ele não tem competência nenhuma para governar o país. E além disso, ele fala em cortar as fontes de corrupção, que isso vai fazer com que o PMDB simplesmente desapareça. Com isso, ele resume o PMDB como uma facção criminosa. E olha, acho que depois de uma declaração dessa, se ele ganhar, eu espero que ele tenha sucesso, porque o PMDB vai com certeza bloquear ele em tudo no Congresso. E só para deixar um parênteses aqui, ele não define o PMDB inteiro como uma facção, ele faz alguns elogios a poucos representantes. Por fim, ele faz uma dura crítica ao PT, uma vez que esse partido vem tentando aí, por todos os meios, uma candidatura do ex-presidente Lula, e isso vai acabar dividindo a esquerda, e vai ser uma coisa prejudicial para toda ela. Ele ainda é muito crítico ao ex-presidente Dilma Rousseff, dizendo que ela é um fantoche do Lula e muito despreparada para governar. Agora sobre os direitos humanos. De novo um outro tema pouco abordado nas entrevistas, assim como foi no Geraldo Alckmin. Ciro também não teve uma oportunidade para falar muito disso, mas tem uma frase marcante. Incorporando aqui Ciro Gomes, ele falou algo do tipo que o aborto é uma tragédia humana por si só, e ele não vê sentido que o Estado coloque um ônus em cima dessa tragédia, que ele dificulte que a pessoa possa tomar sua própria decisão nisso. E é uma forma elegante aí que ele coloca para se declarar a favor do aborto. E bom, se vocês lembrarem do nosso vídeo do João Amoedo, se vocês não lembrarem, dá uma olhadinha lá. O Amoedo é a favor da liberação da posse de arma. Apesar de ser contra o aborto. Apesar de ser contra o aborto. E ele foi muito questionado. Por que você é a favor da posse de arma para que as pessoas defendam as suas vidas, mas não é a favor do aborto para que as pessoas tenham também decidam também o rumo de suas próprias vidas? E nesse sentido, o Amoedo, como a gente falou, ele se saiu bastante mal nessa resposta e mostra um pouco da diferença que o Ciro e o Amoedo têm nessa questão do que causa o ônus do Estado, né? Pro Amoedo, ele foca bastante nas questões econômicas, um pouco também das questões políticas, né? Que o Estado gera de ônus na população.
Mas o Ciro não comenta tanto sobre isso e nesse caso fica bem evidente que ele enxerga o ônus do Estado muito mais em questões sociais, que o Estado atrapalha aí questões de evolução de direitos humanos e de avanços sociais no país. Eu acho que os dois têm uma crítica muito forte ao Estado, só que enquanto o Amoedo vê uma crítica negativa em quesito de economia, o Ciro Gomes vê uma crítica negativa em quesito de questões sociais. Acho que é um bom resumo. Tal como Alckmin, Ciro também parece ter na educação uma de suas maiores bandeiras políticas. E um ponto em comum entre os dois é que, como eles foram governadores, eles têm muita coisa a apresentar de fato sobre essa questão. Indo muito direto ao ponto, o Ciro Gomes enxerga uma nova maneira de fazer o ensino. Ele quer fazer com que a educação seja formada enxergando o aluno deve participar de como deve com novas propostas, e não apenas uma decoreba. Alega ele que já conseguiu fazer isso uma vez no Ceará. Vale ressaltar que o estado do Ceará tem um desenvolvimento de educação bastante forte nos últimos anos. E, inclusive tem se apresentado aí no topo dos rankings nacionais de educação, rivalizando sempre com São Paulo. Ele quer criar novas coisas. Por exemplo, ele quer construir novas creches para o ensino infantil, pensando no desenvolvimento da primeira infância. Ciro pretende criar colégios profissionalizantes e integrais para o ensino médio, de maneira que eles sejam atrativos para o jovem ir para a escola e também uma possível fonte de renda para esse jovem. Ele quer construir novas creches para o ensino infantil, visando o desenvolvimento da criança desde a primeira infância. Bom, fato é que Ciro Gomes tem uma grande influência no estado do Ceará, inclusive foi governador desse estado, como nós mesmos citamos anteriormente. Mas ele está longe do seu governo do Ceará já faz muito tempo e aparentemente está querendo pegar carona com esses dados positivos que o Ceará está tendo ao longo do tempo. Tal como ele é um influenciador da região e com certeza ajudou para a criação desses novos dados, mas não foi ele efetivamente que criou. E quanto à saúde, a proposta mais concreta que o Ciro Gomes teve foi na questão de infraestrutura. Isso mesmo, ele fala aí de incentivar a indústria de cosméticos e de medicamentos em geral, a fim de diminuir o custo para esses remédios aqui no Brasil e diminuir as despesas do SUS com esses remédios. Olha, nós sabemos que o Ciro Gomes está na política há muito tempo. Assim como você está nesse vídeo há muito tempo, então dá like, dá o joinha aqui porque isso ajuda demais nosso canal. Agora as reformas. Para efeitos de organização, só para organizar, vamos dividir isso em duas reformas distintas que entre os candidatos é muito incomum. A reforma da Previdência, o Ciro esboça algumas propostas, inclusive. Ele fala dos servidores públicos, que é preciso nivelar melhor a previdência deles junto com a do resto da população. Isso aí foi clichêzão mesmo, tá? Mas a parte interessante vem agora. Exatamente, ele propõe uma nova estrutura para a Previdência Social, fazendo os cálculos para que todo mundo receba pelo menos um mínimo dessa previdência, mesmo as pessoas que não têm contribuído com esse mínimo, não têm condições para contribuir com esse mínimo, uma boa parcela da população receba mais ou menos o que contribuiu e uma parcela também significativa receba menos do que contribuiu, ou seja, essa parcela bancaria a parcela que não teve oportunidade de contribuir com a previdência. Ele diz estar equalizando isso para chegar no equilíbrio financeiro da previdência. Agora, a reforma tributária. E o interessante aqui é que, apesar de ele propor algo, ele se difere bastante de Alckmin e Amoedo, que tinham aí pontos bastante incomuns. Ciro Gomes propõe duas coisas: aumentar a taxação sobre heranças e fazer a taxação de lucros empresários. Se você viu os outros vídeos, você sabe que isso é completamente oposto do que o Amoedo queria. O Amoedo propôs uma desburocratização de impostos e não aumentar eles. Já o Alckmin queria as duas coisas. É interessante ressaltar que ele quer usar os primeiros 6 meses de seu governo para aprovar justamente essas reformas. Com relação a privatizações, ele não foi perguntado muito sobre isso, na verdade. Mas ele claramente é a favor da Petrobras ser estatal, novamente sendo oposto ao Amoedo, mas ele acredita que deve ter uma gestão, dizendo que a Petrobras devia ser menos entreguista. Na questão do desenvolvimento, o Ciro tem mais uma resposta bastante interessante. Ele, na entrevista do Roda Viva, a entrevista foi meio que pro lado dos transportes. E Ciro realmente é um grande defensor da criação de novas ferrovias, dizendo que isso é um cônico forte para melhorar a nação como um todo. Só que a novidade é que ele citou a cabotagem.
Mas espera aí, você sabe o que é uma cabotagem? Cabotagem é quando navios ficam próximos do litoral, naquela faixa de águas rasas ainda na plataforma continental, navegando de portos em portos, geralmente entre o próprio país, mas também com países vizinhos, transportando mercadorias e evitando que muitas dessas mercadorias sejam transportadas por terra dentro do país. Desta forma, criamos um novo modal de transporte, fazendo com que ele fique mais eficiente. E se isso realmente acontecer, basicamente o Ciro está criando esse novo transporte aqui no Brasil. É o que chega a virar um absurdo devido ao tamanho aí da nossa costa e o potencial que ela tem de transporte. Bom, para finalizar essa questão, todas as obras que ele pretende fazer, inclusive essas de transporte, ele acredita não só no financiamento público, mas também em parcerias com empresas privadas para fazer essas obras. Nossa, sobre a Venezuela, o Ciro se embananou todo. Começou falando que o que está acontecendo na Venezuela era uma conspiração dos Estados Unidos para conseguir mais petróleo e terminou falando que mesmo assim, mesmo toda essa situação complicada que está acontecendo lá, o Brasil não deveria prestar ajuda nenhuma para o país. Eu nunca vi uma posição mais em cima do muro do que esse. E eu não sei direito o que tirar, não sabemos exatamente o que tirar dessa informação, porque até o momento parecia que ele não estava pronto para essa pergunta. E só um detalhe, gente, na entrevista da Jovem Pan, ele fez uma declaração a respeito da Venezuela. Para ele, a Venezuela é tanto uma democracia quanto é o Brasil e os Estados Unidos. Então é isso, galera, fim de papo. Então se você gostou desse vídeo aí, que a gente apresentou um pouco mais sobre o Ciro, para você entender melhor as propostas dele até o presente momento, deixa seu like aqui se você ainda não deixou. Na verdade, vocês nem perceberam, a gente tá pedindo o vídeo inteiro aqui para vocês darem like aqui com esse soft propaganda aqui do PDT, mas enfim. Então é isso, se você gostou do nosso vídeo, esteja presente, porque agora vai vir mais vídeos, as eleições estão chegando aí, e é bom que você esteja pronto para, no momento que você apertar aquele botãozinho, você saber que você não cometeu a escolha errada. Até mais!